Olá, minha querida igreja, sejam todos bem-vindos a esse culto especial. É o primeiro culto da nossa igreja de 2025, olha que especial. A gente vai ter um período de adoração e música e logo em seguida nós vamos ter uma ministração da palavra. Nós cremos que de fato nós seremos abençoados por aquilo que Deus deseja direcionar, entregar como palavra para a nossa igreja. Então, quero te convidar, você, seus familiares, ou então você compartilhar também essa mensagem, tudo bem? Então, nós vamos adorar o Senhor. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos para que possamos iniciar esse lindo culto de 2025 orando ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de nós estarmos aqui, Senhor. Nós não estamos de forma presencial, mas nós estamos de forma digital e espiritualmente conectados como família. Nós queremos de fato para esse rico momento que possa abençoar, nos orientar, direcionar para esse ano de 2025. Pela sua palavra, acima de tudo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E nós cremos para o seu Santo Espírito possa estar tocando esses irmãos, irmãs, aí onde eles estão. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ouço a tua voz.
fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Sua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar, diga a Ele, cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a
os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Uma vez, E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuir, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor
e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele virá. Soberano, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, vamos dizer a Ele. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, Ele virá, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele virá. Soberano virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, dono dos meus dias, Tu tens tudo que temos. Tu és aquele que dá significado à nossa vida, aquele que dá sentido ao que cantamos e vivemos. Que essa seja a nossa oração ao olhar para Ele, assim como João Batista apontava para Ele e podia dizer a Ele: é por Ele que eu estou vivendo, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. A minha vida só tem significado, só tem sentido nele. As nossas casas entregues a Ele, as nossas casas entregues a Ele. Vidas que apontam para Ele, vidas que existem para revelar a Cristo, lares que revelam a Cristo, lares que revelam a Cristo. Uma vida onde a cerne, onde o centro não é a visibilidade, mas é o Senhor, é o Senhor. Uma recompensa que não somos nós que recebemos, mas é Ele. O Cordeiro é digno da recompensa, e Ele levará a Ele as nações como recompensa. Tu és digno de tudo, Deus, digno da recompensa, digno da recompensa, digno de receber a honra e a glória, e é para Ti que vivemos, e para Ti que vivemos. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor
e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Olá, igreja, que maravilha, chegamos em 2025, então essa será a primeira mensagem que nós iremos compartilhar com toda a nossa igreja no ano de 2025. E, primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial, estou aqui com o Gustavo, e a gente quer agradecer, em nome da igreja, agradecer a Lisiane Fux, que é a proprietária da Casa 342, esse espaço maravilhoso que foi cedido para que nós pudéssemos realizar esse especial de fim de ano que você está podendo aí assistir na sua casa. E também agradecer a artista plástica Silvia Vieira. Se você puder perceber, nós temos alguns quadros aqui maravilhosos que foram pintados por essa artista plástica. Então, feito esses agradecimentos, nós vamos iniciar orando e vai ser uma mensagem diferente. Nós vamos fazer aqui um compartilhamento, vamos pregar em conjunto alguns textos bíblicos que nós cremos que vai abençoar a sua casa e, sobretudo, você que é membro da nossa igreja. É uma espécie de apontamento da igreja que agrada a Cristo, que agrada ao nosso Senhor para 2025. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por essa virada de ano, por estarmos aqui reunidos no dia 1º de janeiro, dando esse pontapé inicial para aquilo que nós celebramos como calendário humano. Senhor, que o Senhor possa estar renovando as nossas forças, que a nossa perspectiva, Senhor, seja de fato a tua perspectiva, que a nossa maneira de olhar o mundo, as pessoas ao nosso redor, que a nossa maneira de se aproximar, Senhor, uns dos outros, seja da maneira de Cristo. Então, Senhor, eu oro por cada família que está nos assistindo, por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que está tendo o primeiro contato com uma mensagem compartilhada pela nossa igreja. Eu oro, Senhor, para que cada pessoa possa ser profundamente impactada e tocada pela presença do Teu Santo Espírito. Que esse 2025 seja de fato glorioso, que possamos conhecer mais e mais o Senhor e que por meio dessa mensagem possamos provar uma vez mais da Tua boa inspiração. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus. Olá, querida igreja, é uma alegria estar aqui com vocês, para a gente meditar na palavra, compartilhar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Eu estou muito feliz de poder vivenciar juntamente com você, igreja, esse ano de 2025. Eu creio que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, Deus tem feito grandes coisas nesse ano de 2024 e nós vamos viver certamente grandes coisas em Deus, amém? Quero compartilhar aqui uma palavra com vocês, começando o nosso bate-papo. Vamos lá. A passagem que eu quero ler com vocês está em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Aqui, esse capítulo da Bíblia de Gênesis, se você não está familiarizado, é um capítulo que trata a respeito da queda do homem. Tanto no capítulo 1, como também no capítulo 2, a Bíblia trata sobre a criação de todas as coisas. E agora a gente vai entrar no capítulo 3, versículo 8, onde ele está falando sobre esse momento da queda. Mas eu não quero me ater em si a essa questão da queda. Eu quero ler o começo desse versículo para a gente poder tirar uma reflexão para aquilo que nós queremos construir de uma maneira intencional. Na verdade, a gente tem vivenciado, isso faz parte da nossa igreja, mas nós vamos de uma maneira mais intencional mesmo, vivenciar. Glória a Deus. Então, eu quero ler com vocês. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Ouvindo o Senhor e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Bem, aqui eu quero ler com vocês que o homem e a mulher, ouvindo os passos do Senhor que andava pelo jardim, eles se esconderam. O que eu quero dizer com vocês? Nessa passagem nós podemos ver que Deus vinha ter com o homem na viração do dia.
Agora a gente está provando uma viração de ano. Eu não quero dizer que a viração do dia é de fato um símbolo onde nós podemos ver como essa pedagogia do encontro, de Deus vir ao encontro. A Bíblia não está explicitamente falando sobre isso, mas eu quero construir esse conceito de viração dentro daquilo que nós estamos vivendo, como uma viração de um ano. Eu quero apontar para essa viração do dia também, para que você possa viver esse encontro com o Senhor, aprendendo que nessa viração Deus foi ao encontro do homem, e assim nós podemos entender que nessa viração de ano, Deus ele também veio ao nosso encontro e hoje está conosco. E veja bem, porque nessa viração, onde nós podemos entender que é o encontro de Deus com o homem, nós entendemos que Deus é um Deus de encontro. Deus ele ama os seus filhos, ele criou o homem para um relacionamento. Então Deus é de fato um Deus de encontro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele não fez uma live dos céus. Então ele poderia ter espaço pra caramba no céu para ele poder fazer uma live, mas ele não fez uma live. Ele esperou, ele se encarnou e veio ao encontro. Eu sei que nós estamos aqui nesse momento de culto online, digital, mas a igreja é vivenciada nos encontros, no nosso dia a dia. Ou seja, o cristianismo não existe cristianismo isolado. Não existe jardim solitário. Não existe ilha de santidade. Não existe uma sinfonia com um som apenas. Não existe um mosaico com uma figura apenas. Não. O cristianismo é provado de uma maneira coletiva. Há beleza na devoção individual, mas só há plenitude nessa adoração coletiva. Então nós podemos entender que existe uma música que só pode ser cantada quando nós estamos juntos. Porque de fato, Deus é um Deus de encontro. Amém. Bom, e é fantástico você trazer esse texto, porque enquanto você falava, eu me lembrei também, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus trata conosco sobre essas viradas, sobre esses momentos, esses movimentos de Deus. E em especial no livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis ele é carregado de inspiração e ele tem também uma linguagem que é poética, né? Então, assim, a ideia, eu vejo que algumas pessoas que buscam ler o livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, elas tentam se ater a algumas questões que não me parecem o alvo. O alvo aqui é Deus criando e se relacionando com a sua criação, com a obra criada. E quando a palavra de Deus fala para nós, logo no livro dos princípios, dos começos, que é Gênesis, que Deus vai ao encontro do ser humano, isso significa algo. Isso demonstra para nós que ele é um Deus relacional. Logo, desde a essência do ser humano, desde o primeiro momento que ele é criado, aquilo que foi colocado enquanto semente para que o ser humano viesse a existir e que foi compartilhado do próprio Deus, ora, só poderia ter a mesma essência relacional. Então, o Deus que vem ao nosso encontro, ele plantou em nós uma semente, uma essência relacional, para ir ao encontro dele e para também gerar encontros aqui na Terra. Você concorda com isso? Com certeza. Tanto é que na primeira epístola joanina, onde diz que se alguém está em Cristo, assim deve andar como ele andou. Isso. E ele andou como? Vindo ao encontro do homem. Ele andou como? Indo ao encontro com o próximo. Sim. Então, a semelhança de Jesus, nós podemos entender que esse movimento de amor, ele vai em direção ao próximo. Ele vai em direção ao encontro. Então, quando Deus criou o homem, não é que o homem ele estava carente, não provava de um relacionamento. Não, nós cremos que Deus vinha ter com ele na viração do dia. Essa viração do dia, esse símbolo, ele demonstra o desejo de Deus vir ao encontro. E se você observar, até mesmo nesse contexto, Deus estava indo ao encontro do homem, mesmo quando o homem errou. E às vezes você, em meio a um erro, pode ser que não consiga ver a presença de Deus na sua vida. E Deus, ele vai ao encontro do homem independente, porque esse é o movimento de amor. Então pode ser que a vergonha te faça se esconder de Deus, mas ela não te impede de você ser encontrado por ele.
Porque aqui nós entendemos que o Deus ele foi nesse movimento em direção ao homem, demonstrando de que ele é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de encontro. Isso é muito importante na nossa vivência cristã. É interessante porque o desdobramento de Gênesis vai demonstrar que o homem, porque peca, se esconde de Deus. Então, há uma fratura na relação. E, de maneira subsequente, a gente consegue observar que existe uma inimizade. Agora, o homem e a mulher eles começam a não se expor mais um ao outro, entra um cenário de conflito e existem as perguntas, né? Onde tu estás, de Deus para o homem. Em Gênesis capítulo 4, existe uma pergunta de Deus para o homem, no caso Caim, acerca de onde está o seu irmão. Entende? Então, da mesma maneira como existe uma ênfase bíblica desse movimento de Deus para conosco, a palavra de Deus também deixa claro para nós o movimento, vamos dizer assim, de solidão, o movimento de isolamento que o pecado provoca no ser humano. Tanto de se esconder de Deus, como também de não se importar com o seu próximo. Essa é a pergunta de Deus para Caim: e o teu irmão, onde está o teu irmão? Então, o que me importas é a resposta dele. Então, o que nós queremos transmitir aqui é que vem ano, né, passa ano, e a gente fica refletindo sobre a cultura relacional da nossa igreja. E aquilo que Deus nos confiou e que a gente entende que é o que é precioso, né? Nós falamos muito sobre mesas, sentar às mesas e o valor dessas mesas. Não sentar às mesas como alguém que quer arrancar alguma coisa para si, mas sentar na mesa porque quer compartilhar de si com o outro. Então, nós estamos buscando deixar claro para vocês que ser relacional não deve ser apenas uma característica da Igreja Édenes. Isso é a essência de todo cristão. É simplesmente, vamos dizer assim, a arquitetura da vida na qual nós fomos criados para habitar, para desenvolver, relacionando com Deus, relacionando com o próximo. Com certeza. E essa responsabilidade relacional, ela não é algo exclusiva, como você bem disse, de alguns indivíduos, e principalmente dos pastores, de algo assim. Isso é uma responsabilidade de todo cristão, porque isso faz parte do nosso DNA. Até mesmo quando Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, então ali ele fez uma ajudadora. E então nós podemos entender que Deus disse que não era bom quando tudo era bom, só para que o homem pudesse provar dessa relação de interdependência. Então a gente tem que entender que esse movimento de encontro relacional com o próximo tem que ser algo intencional, construído, faz parte. E às vezes a gente quer evitar o encontro por conta de que, por meio de alguma frustração. E a resposta para a frustração não é o isolamento. Perfeito. Porque esse mesmo isolamento que te coloca e te impede de você ser frustrado é o mesmo isolamento que também te impede de você ser amado. Perfeito. Porque Deus ele demonstra o amor através das pessoas. Ele demonstra o seu amor até nós de uma maneira pessoal, mas ele também demonstra o seu amor através de outras pessoas. Então eu não posso me esquivar desse encontro. Viver é um risco. Né? O risco é uma expressão de amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Então, nós entendemos de fato que o encontro faz parte desse movimento de Deus em direção ao homem. Eu vejo, Gustavo, que as pessoas, às vezes, elas só consideram que vale a pena ou valeu a pena o movimento ações relacionais. Então, por vezes, eu vejo pessoas que se frustram tanto na ida quanto na vinda. Então elas foram feridas, elas tentam um movimento de reconciliação, mas às vezes o retorno não é o esperado. Elas se frustram de novo, porque no fim o que estava sendo celebrado não era o encontro, não era a comunhão, era apenas a expectativa de ter os meus afetos respondidos. Isso é perigoso. Quando a palavra de Deus diz para nós sobre esses movimentos de amor, de perdão, de reconciliação, inclusive bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados aqueles que serão perseguidos, não os que perseguem. Olha, no que depender de vós, tende espaço com todos. Olha, existe uma mensagem clara de busca a paz, cele a paz, mas não há uma garantia do retorno. E eu vejo que para o mundo que a gente vive, é muito natural as pessoas associarem a um bom trabalho, uma boa obra, quando o resultado é adquirido. Só que a gente precisa lembrar que todo movimento de amor, ele é uma semente. Todo movimento que eu realizo em direção a Deus, em direção ao próximo, buscando selar a paz, buscando a comunhão, ainda que eu não testemunhe o retorno imediato, é uma semente que foi plantada.
E nós, cristãos, nós devemos ser perspicazes, né? Estamos aí começando 2025, a gente não pode se perder nisso. Nós somos semeadores. Amém. Nós somos semeadores, nós estamos aqui para semear. E não ficar na angústia, na ansiedade da expectativa do retorno. Mas ter a certeza de que a bênção está em ser um semeador, porque sem o Senhor nós nem teríamos semente e nem teríamos vocação. Então Ele nos coloca nessa proposta. E sermos aqui agentes de reconciliação, Paulo vai dizer isso muito bem em 2 Coríntios capítulo 5, né? Ministério da reconciliação nos foi outorgado. Essa expressão significa o quê? Isso faz parte de ser um cristão, buscar a reconciliação. Então, eu queria deixar, né, esse tipo de conselho para as pessoas para 2025. Não saia por aí como quem semeia, esperando imediatamente o retorno daquele plantio. Semeie. E tenha a convicção de que semear é o ato daquele que foi abençoado na reconciliação com Cristo. Amém. Eu quero falar uma frase aqui para que você possa guardar isso no seu coração. Precisa aceitar agora, mas guarda isso no seu coração para que você possa meditar nela. O perdão, ele não consulta a razão. Isso mesmo. Então, às vezes, a gente quer perdoar o próximo quando faz algum tipo de sentido para que você possa liberar o perdão. Mas você já pensou na possibilidade de que você merecia algum tipo de perdão para Deus? Exato. Deus não consultou a razão para poder liberar o perdão, porque perdão não se merece, se recebe. Se você está merecendo perdão, é porque você não é condenado, você foi injustiçado. Quando nós provamos de perdão, é porque o perdão, nós éramos condenados, e então nós recebemos o perdão. Então o perdão, ele não consulta a razão. Então você não libera um perdão para um ente, para um amigo, um colega, porque faz algum tipo de sentido. Não. Na mesa do perdão, a razão ela não faz, ela é secundária. Pode ser que faça algum tipo de sentido em alguns casos, mas não. Ela não é uma cláusula, ela não é um fator de exclusividade. Como se ela fosse a condição para que o perdão acontecesse, né? Com certeza. Então, o perdão é algo inerente das nossas vidas, porque assim como nós fomos perdoados, nós também perdoamos. Isso faz parte da oração até do Pai Nosso. Deixa eu até me arriscar aqui então, Gustavo. A gente poderia dizer que o perdão não é uma questão de razão, mas de natureza. É verdade. Então, o nosso movimento de perdoar não é por uma construção lógica, razoável e racional. O perdão diz respeito a uma natureza. Então, não está no mesmo campo da razão, são natureza. Então, aqueles que têm uma natureza de Cristo, nós temos uma tendenciosidade provocada pelo Espírito de buscar o perdão, de celebrar isso. E sabe, quando você dizia isso, me veio um texto que eu queria compartilhar também com os irmãos, lá em Efésios 4. Por quê? Nós estamos falando muito aqui sobre movimentos, né? Movimento de Deus em nossa direção. Embora nós não tenhamos uma definição perfeita na Bíblia sobre a expressão graça, eu gosto de dizer que a graça é um movimento de Cristo em nossa direção. A graça, uma boa definição também, a graça é a materialização do amor divino. Né? Em Tito capítulo 1 mesmo vai dizer sobre isso, né? A graça se fez salvador. Então há um movimento da graça. E existe um texto em Efésios que me deixa muito intrigado, porque o autor, né, que é Paulo, ele vai trabalhar no capítulo 4 algumas questões vinculadas à igreja de Jesus. Né? Alguns se aventuram a dizer que Efésios é o evangelho da igreja, especialmente no capítulo 4. Então eu vou ler aqui, a gente comenta sobre isso. Paulo, né, em Efésios capítulo 4, verso 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Olha só, maneira digna da vocação que receberam. Se existe uma vocação, existe uma voz que nos chama, vocaciona, isso nos coloca em movimento. Já destacamos aqui, amor é movimento, Deus veio ao nosso encontro, logo é um movimento, a graça tem a ver com o movimento. Muito bom. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Muito dentro do contexto que a gente está falando. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade, ela não é fabricada pelos nossos esforços, mas ela é conservada quando nós adotamos o Espírito Santo, né, como o prisma, né, como o fundamento dessa unidade. Aí ele vai dizer, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Eu quero começar comentando aqui, Gustavo,
Mas eu vejo que quando a gente fala sobre graça, as pessoas geralmente associam a salvação, e está correto. Mas também existe o lado da graça capacitadora. E eu vejo que, por vezes, a maneira como se analisa essa graça que capacita, às vezes eu vejo que é incompleta. Sabe por quê? A pessoa rapidamente associa em algo, um poder divino disponível, que capacita para cumprir algo. E ok, existe um lado de verdade, mas não me parece o todo. Porque se estamos falando de graça, envolve a materialização do amor. Então não é apenas um fazer, não é uma capacitação apenas para entregar um resultado. É uma capacitação para gerar um movimento. Sermos agraciados, provar de graça multiplicada, envolve essa habilitação de Deus para que o meu movimento, por conta dele, seja em direção ao próximo. Amém? Então eu vejo dessa maneira, essa graça que foi repartida. Não há ninguém aqui que está nos assistindo que seja desgraçado. Não é? Deus compartilhou uma boa medida de graça. Então, assim, o que você pensa sobre isso? Sobre a graça que habilita. Graça salvífica a gente pode tratar sobre um outro momento, mas essa graça que nos habilita, ela habilita para quê? Essa graça, eu acredito que essa graça que Deus nos entrega, essa medida, é para que possamos provar dessa relação com Deus, para que possamos ser essa materialização das virtudes de Deus em relação ao próximo. Porque ela não tem só essa perspectiva de ser resolutivo, mas eu vejo a graça nesse empoderamento para que nós possamos ser redentivos de fato, para que possamos redimir o próximo, ir em direção ao próximo, manifestar as virtudes para o próximo, para que as pessoas possam provar dessa expressão, dessa medida de graça que Deus entregou. E quando nós estamos juntos, nós estamos construindo essa maturidade da unidade, que essa é a graça que nos convida a vivermos em unidade. Sabe o que é interessante? Porque o texto aqui, ele vai seguir e Paulo vai começar a falar sobre os dons do ministério, né? Uns foram chamados para apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, e aí eu vejo que existe uma certa ansiedade em cima desse texto, como se desprezasse os primeiros versículos, que está exaltando a unidade. Olha, se empenhem uns aos outros, sejam pacientes, né? Se esforcem para manter o vínculo da paz. Ok, aí parece que se esquece isso, esquece a unidade, e agora a graça é para que eu desempenhe uma função. Aí você tocou em algo que eu achei fantástico, que é o quê? A graça, ela não me torna um resolutivo das circunstâncias. A graça é para que eu seja um agente de redenção aqui na terra. É importante que as pessoas entendam que a gente está falando da redenção como de Cristo, né, que nos tira do pecado, mas de abrir caminhos, né, a redenção, o pagamento, o resgate, é libertação, ele abre caminhos. Então, é importante. Nós estamos começando 2025, você precisa refletir sobre isso, porque às vezes a nossa espiritualidade está cansada. Eu vejo muitas pessoas que elas fazem muito, e fazem em nome de Deus, e tem uma aparência de espiritualidade, mas uma espiritualidade cansada. Por quê? Porque o movimento está desorientado. Existe movimento, existe graça para aquele movimento, mas não existe uma compreensão da finalidade da graça. Então, vamos valorizar o contexto, e o contexto é de unidade. O contexto tem a ver com esse resgate da missão primária lá do Éden. Relação com Deus, relação com o próximo. A graça te habilita, irmão, a ir em direção ao próximo. A graça é o que nos capacita a celebrar a unidade do Espírito. Então, em nome de Jesus, sim, a graça nos capacita para muitas coisas. Mas não se esqueça que a graça não nos desorienta, pelo contrário, senão seria algo antagônico à própria finalidade do texto. O texto está apontando para a unidade, agora uma graça apenas para me fazer resultadista. Isso não faz sentido. Então, não se perca no espírito da época. A gente vive nesse tempo. O povo desesperado por resultado, resolutivismo, né, e etc. Não. Calma. Nós valorizamos as mesas. Nós, que eu digo os cristãos, né? Nós valorizamos o contato. Nós estamos em um mundo onde as pessoas elas apenas valorizam vantagens. Elas valorizam apenas resultados. Nós somos aqueles, ou deveríamos ser aqueles que andam na cadência do Espírito. Eu tenho para mim que a cadência do Espírito ela envolve esse movimento, que valoriza a viração, que valoriza o encontro, que valoriza sentar na mesa, que valoriza o olho no olho. Amém. Você falando sobre o cansaço que as pessoas estão tendo, né, em simplesmente estarem fazendo, resolvendo coisas, eu vou ler aqui uma passagem também, em Mateus capítulo 11, versículo 28. E a Bíblia diz o seguinte:
Venham a mim todos que estão cansados Muito e bom. sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vou ler mais uma vez essa passagem. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você pode ver que aqui o descanso, ele não é um resultado de uma pausa. Boa. O descanso, ele é fruto de um encontro, que ele disse, todos que estão cansados, vinde a mim. É isso aí. Então, nós podemos entender que há descanso no encontro. O primeiro descanso que nós podemos provar, com certeza, é com o encontro com Cristo. Mas à medida que nós estamos provando de uma igreja relacional, nós estamos recebendo e transbordando o descanso. Porque às vezes a gente olha o descanso como se fosse uma resposta para o cansado. Verdade. Mas o cansaço, ele não é, ele é uma disfunção. Porque quando nós olhamos até para a criação, onde Deus cria todas as coisas, quando ele chega ali no sétimo dia, ele descansa. Mas não porque estava cansado. Não era né? porque Deus estava cansado. Porque o cansaço, ele é resultado de um trabalho feito fora da orientação de Deus. E hoje a gente vive uma sociedade do cansaço porque existe muito empenho, mas fora de uma orientação de Deus. E o descanso, que não é a resposta para o cansado, o descanso, ele é fruto desse encontro, à medida que nós correspondemos aos planos e propósitos de Deus. Então, Deus criou todas as coisas, e Ele viu que tudo era completo, então Ele descansou. Então, o descanso, ele não é essa pausa. Imagina você, às vezes, agora, que pode estar saindo para uma viagem, umas férias, mas a vida, ela não é uma pausa. A vida, de fato, é um movimento. A vida é esse movimento. É fluido, é um movimento. Então, às vezes, você está projetando em umas férias, em uma pausa, até mesmo criando uma certa forma de idolatria para o cansaço. Mas a resposta para o cansaço não é o descanso. A resposta para o cansaço é o arrependimento. Porque o cansado, quem cansa, é quem faz algo que não está debaixo de uma orientação de Deus. Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor correm, mas não cansarão. Caminharão, mas não vão ficar cansados. Então, de fato, o descanso, ele é resultado desse encontro. Amém? À medida que nós estamos vivendo os planos, os propósitos, e nós estamos vivendo, infelizmente, uma sociedade do cansaço. E eu, debaixo desse encontro, eu não quero que você viva um ano cansado. Eu quero que você pode, sim, estar se desgastando, mas não cansando. Porque o descanso, ele é essa convicção de que a obra foi completa. Então, porque a obra foi completa, eu posso descansar e me preparar e refletir para um novo início, para que eu possa viver debaixo dos planos de Deus. Isso é descanso. O descanso não é, de fato, o cansado, ele não deve buscar descanso, ele deve buscar um arrependimento. Então, se arrependa, porque essa sociedade, ela é muito ativa e não tem um problema em si nisso, mas nós podemos aprender até, lembrando aqui, com alguns filósofos mesmo, que diz que Aristóteles já dizia que o ócio e a contemplação são caminhos que nos conduzem às virtudes e à felicidade. Platão também dizia que o descanso, ele é algo que é oriundo da nossa vivência com um propósito. Isso nós podemos aprender. Às vezes eu fico pensando, né? Para que esses caras lá, antes de Cristo, estavam cansados do quê? Estavam debaixo de uma árvore pensando e estavam cansando. Mas de fato é isso, a gente precisa. E Platão ele diz: tome cuidado, como a vida vazia é ocupada demais. Então Jesus Cristo vem ao nosso encontro para oferecer descanso, porque o descanso, ele é fruto de um encontro e não resultado de uma pausa. Muito bom. Já vamos caminhando para o fim, né? E eu acredito que é importante até destacar, né? Estamos começando o ano
E talvez o ID de Jesus seja um ponto de pressão na vida de muitos. E eu queria encerrar destacando isso. Antes do ID, existe o vinde. Tá? Então, antes que você já esteja fazendo antes que você faça inúmeros planos de atividades já para esse ano, talvez já esteja com a agenda pronta, mas que antes de você começar a executar, que você se lembre do primeiro movimento que nós somos convidados a fazer. E não é o ID, é o vinde. Então, venha para a mesa. Venha, lance tudo aquilo que te pressiona, lance as suas ansiedades nele. Que esse seja o ano do vinde, para que então você possa realizar o ID debaixo da consciência de que você tem um Pai, de que Ele é gracioso, de que você tem mesa, que você tem casa para morar, casa para habitar. Amém, meus irmãos? Amém, Gustavo? Amém, muito então, obrigado. É um feliz ano novo para a turma, né? Feliz ano novo para todos nós. Aí. Glória a Deus. Vamos orar então, para encerrar esse momento maravilhoso, que você prove de um 2025 maravilhoso na presença de Deus, que você desfrute da graça dele. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez pela tua fidelidade, que nos constrange, Pai, sabe, pelo teu poder, pela tua presença disponível. Senhor, nós poderíamos ficar aqui simplesmente agradecendo pelo acesso à tua presença. Então, Senhor, que nós possamos consultar as nossas agendas tão lotadas e nos perguntar: será que o nosso movimento é apenas resolutivista? Será que o nosso desejo é apenas dar resultado? Senhor, que nós façamos esse primeiro movimento, vinde ao Senhor, para que nós possamos cumprir o ID, debaixo do senso de propósito devido. Senhor, que nesse período, que muitos ainda viajarão de férias, que possam compreender o que de fato é descanso, como foi ministrado aqui. O descanso, que isso é possível de ser provado no encontro. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos caminhar na velocidade do Espírito, para que nós possamos encarnar o texto de Isaías: caminharão, correrão e os seus pés não se cansarão. Eu oro, Pai, para que os meus irmãos desse ano 2025 tenham uma perspectiva clara do ano, tenham um senso profundo de propósito. E oramos também para que os movimentos de perdão e reconciliação se multipliquem nesse ano. Em nome de Jesus, amém e amém. Grande abraço, igreja. Feliz 2025. Feliz 2025, igreja.